Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022, 8 horas, 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, que tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Não se esqueçam. Vai terminar o Bom Dia Agro, vai direto seguir as redes sociais da Cochupé para ficar bem informado sobre tudo que acontece na cafeicultura brasileira e também mundial, tá certo? Bom, a gente vai começar, como sempre fazemos, com a nossa rodada de preço, com a companhia de Letícia Guimarães, que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, aqui do ladinho. Vamos passar ali pelos preços, pelos destaques da nossa agenda, os compromissos que nós temos com o mercado financeiro, com o agronegócio, e aqui na nossa programação ao vivo, que a nossa agenda hoje está bem completa. Já posso adiantar para vocês que tem na pauta mercado de milho, tem na pauta mercado do glifosato e grandes multinacionais afirmando que não teremos produto suficiente. Vamos falar também sobre a geopolítica e as tensões se elevando cada vez mais, cada minuto mais, entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar de boi gordo, vamos falar de soja, vamos falar de clima para a produção de cana-de-açúcar. Hoje a gente tem uma agenda bastante cheia, como toda segunda-feira nos permite, né? Então vamos começar com a nossa rodada de preços, tá certo? Não se esqueça de mandar para nós de onde você fala, sua cidade, seu estado. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, porque a gente está aqui mesmo para te ouvir, tá certo? 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começando então o nosso Bom Dia Agro com uma rodada de preços. A soja cai 1% agora na Bolsa de Chicago e o primeiro contrato tem 15 dólares e 67 cents por bushel. O milho, 6 dólares e 50, estabilidade com uma pequena baixa de 0,02%. No trigo, 0,7% de alta, 8 dólares e 3 cents por bushel. O café, 2 dólares e 51, com uma queda de 0,03%. O açúcar, 18 cents mais 38 por libra-peso, agora a Bolsa de Nova York, e tem uma alta de 0,6%. O café, 2 dólares e 51 mais 98 por libra-peso, uma pequena baixa de 0,03%. O algodão caindo 0,4% de baixa, com 1 dólar e 22 mais 40 por libra-peso. O algodão, o petróleo, agora sim, o petróleo, o WTI cai 0,3% para valer 92,84 cents por barril, 92 dólares e 84 cents por barril, e o petróleo Brent tem uma baixa de 0,3% também, com o petróleo, o barril valendo 94 dólares e 12 cents. Mais cedo, esses dois mercados, WTI e Brent, subiam, né? Já a gente vai comentar sobre isso. O gás natural continua subindo, mais de 5% de alta hoje. O ouro sobe 0,8%, a prata sobe 1,2%, o cobre cai 1%. Vamos dar uma olhadinha no dólar index também, alta de 0,3% nesta manhã de segunda-feira. Para os derivados de soja, ainda na Bolsa de Chicago, nós temos estabilidade para o óleo, que tem 0,06% de queda, então neutro nesse momento. O primeiro contrato tem 65 cents mais 68 por libra-peso. Já o farelo de soja cai agressivamente, tem uma perda de mais de 1% para o primeiro vencimento ter 451 dólares por tonelada curta. E é essa baixa de mais de 1% que ajuda a pressionar também as cotações do grão de soja, que agora caem entre 9,5 e 14 pontos, ou mais de 1%, como eu já adiantei. Já a gente vai comentar um pouco mais sobre o mercado da soja, tá? Vamos só terminar aqui de passar esse geralzão para a gente, então, ir desdobrando os mercados. É tempo de você ir fazendo a sua pergunta, tá? A Letícia está ali coletando tudo aquilo que você está querendo saber para nos passar e a gente entender o que a gente deve direcionar aqui quando o assunto são os nossos comentários de mercado no nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Bom, já vou também dar uma passadinha aqui, ver da onde as pessoas estão falando conosco, né? Doutor Albenir Cherubini, bom dia, já nos acompanhando no começo da semana, muito obrigada, viu? Esteja sempre conosco. Doutor Albenir, que é referência em Direito Agrário, agora está na faculdade da CNA, um grande cara, e eu tenho a sorte de tê-lo como um dos meus mentores no agronegócio, né? Se eu fizesse um curso de agronegócio, o Albenir Cherubini com certeza estaria ali ao meu lado. Bom, situação no mercado do boi gordo, vamos comentar também, tá? Vi já que tem pessoas nos pedindo aqui
informações do mercado do boi gordo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre clima, mas acho que podemos hoje começar com as questões geopolíticas. Antes disso, vamos dar uma checadinha nos mercados asiáticos. Não falei hoje do fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, queda para o farelo de soja, queda para o milho. Temos também queda para o suíno vivo, uma alta de 1,5%, mas alta forte para o óleo de soja. Vou explicar já com informações da Agriinvest por que isso está acontecendo. E também o minério de ferro despencando na Bolsa de Dalian 5,6%, quase 6% de baixa nessa primeira sessão da semana, fechamento lá da Bolsa de Dalian. E o óleo de palma na Bolsa da Malásia em alta, 0,65% de ganho. Quero adiantar também, antes da gente começar aqui os negócios, não, os nossos comentários, que temos já as primeiras informações chegando de Dubai por Alexander Horta, que está lá com o Gabriel Olive, nosso cinematografista, não, nosso cinegrafista. Então foram lá a nossa equipe conferir, a nossa equipe está em Dubai já, checando as primeiras informações da Gulfood e da Expo Dubai. A Gulfood, que é a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, e hoje começam a chegar, então, os primeiros materiais levantados lá por Alexander Horta, este expoente do jornalismo agropecuário, não é? E temos a chance de tê-lo como nosso chefe de redação, e é por isso que ele está lá em Dubai, colhendo esses dados todos, essas informações todas, para que vocês saibam que a nossa comida, senhoras e senhores, já está em mais de 150 países. Quando a gente fala de frango, por exemplo, faturamento só subindo. Letícia Guimarães tem muito trabalho pela frente para cuidar deste mercado. Bom, senhoras e senhores, vamos começar falando então do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque esse é o assunto do momento. Isso motivou uma disparada das commodities ou para cima ou para baixo na última sexta-feira. Por quê? Porque o perigo é ainda mais iminente, né? O Vladimir Putin não arreda, falou que, olha, é possível que essa invasão aconteça a qualquer momento. E na última sexta-feira, a Casa Branca, né, com o seu conselheiro para a Segurança Nacional, o senhor Jake Sullivan, veio dar uma coletiva e falou o seguinte: Vladimir Putin já deixou claro que pode acontecer a qualquer momento, inclusive pode acontecer nessa semana a invasão da Rússia à Ucrânia. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a aversão ao risco fez assim, né? Foi muito para cima. Só que alguns mercados podem ter o seu abastecimento comprometido. Esses subiram forte. O trigo subiu quase 30 pontos na última sexta-feira, o petróleo testou alta de 6%, o milho subiu na carona, alguns mercados foram acompanhando, outros não começaram ainda a contabilizar o conflito. Então é isso que a gente vai precisar entender essa semana. Como é que as coisas aconteceram no final de semana e o que temos de novidades? Seguem perto das fronteiras as tropas russas e as tropas ucranianas. As tropas russas contam mais de 100 mil soldados, tá? Elas já têm cerca de 130 mil soldados, que, segundo Vladimir Putin, são apenas para proteger o seu território, e isso não é nenhuma sinalização de que a invasão poderia acontecer. Do outro lado, os Estados Unidos e os membros da OTAN afirmam que sim, que essa é sim uma ação que indica até porque as tropas estão avançando, que indicaria essa invasão russa ao território ucraniano. Então, durante todo o final de semana, se especulou muito sobre o que pode acontecer. Falaram ao telefone Vladimir Putin e Joe Biden, né, numa ligação protegida e tudo mais, líderes de Estado, né, chefes de Estado conversando. O telefonema se deu como inconclusivo, segundo depois as colocações tanto da Casa Branca quanto do Kremlin. Por quê? Joe Biden falou: Vladimir Putin, vamos resolver isso aí de outro jeito. Vladimir Putin disse o seguinte: vocês não me dão garantias que me façam recuar. Não mudo a minha estratégia até agora. Não adianta contar com isso. Então, por enquanto, este é o posicionamento russo. Faltam garantias suficientes que o façam recuar, né? Então, esse é o quadro. Depois, ou antes, enfim, no sábado também, Vladimir Putin também deu uma hora e meia de conversa para Emmanuel Macron. Falou: Putin, aqui nós, na União Europeia, não queremos começar com isso. Por favor, vamos acabar com essa história. Putin falou: muito menos vocês me dão garantias de que possa recuar. Vou seguir com o meu plano e com a minha estratégia. Então, nem Macron, nem Biden, muito menos Macron do que Biden, tiveram qualquer avanço nas negociações
com Vladimir Putin. Desta forma, as negociações devem acontecer ainda nesses próximos dias entre membros dos governos, né? Então, membros da União Europeia, membros da Casa Branca, com o Kremlin falando, membros também dos Estados Unidos, da União Europeia e da OTAN conversando com o presidente ucraniano. Então, as coisas ainda estão na retórica, né? Mas daqui a pouco pode acontecer? Pode. Uma outra preocupação, isso poderia acontecer durante as Olimpíadas de Inverno que estão sendo realizadas em Pequim, na China. E a China e a Rússia têm bom trânsito, têm boa relação. Então, Vladimir Putin faria isso ou esperaria mais uns dias terminar para não causar um problema para a China e ter o apoio da China na sequência? Então, tudo meio nebuloso, meio incerto, telefonemas inconclusivos, tudo isso trouxe o mercado neste início de semana muito a risco, muito avesso ao risco, buscando ativos mais seguros. Os índices acionários na Bolsa estão recuando. Os mercados mais frágeis, mais sensíveis, todos eles em queda. E isso é uma situação grave. Como eu falei, isso traz uma ascensão da aversão ao risco muito forte. Tá? Então, o petróleo estava subindo, voltou a cair, o ouro sobe forte, o dólar index sobe forte e as ações recuam, as outras commodities caem. Vocês veem o algodão caindo mais de 1% na Bolsa de Nova York. Tudo isso faz muito sentido diante do quadro geopolítico que nós temos hoje. Hoje, às 11 horas, horário de Brasília, Notícias Agrícolas conversa com o professor Roberto Dumas Damas, especialista em economia internacional, para a gente entender por que é tão importante a gente acompanhar o que está acontecendo, tá certo? Então vamos ter bastante atenção, porque as coisas estão muito tensas, tá? Essa escalada toda, ela tem de tensões, né? Ela tem promovido ainda o governo ucraniano a fazer treinamentos com civis para a possibilidade de uma invasão russa. Eu vou pedir para a Letícia dividir conosco esta informação, colocar na tela, porque as imagens são estarrecedoras, né? A gente está falando de uma senhora de quase 80 anos aprendendo a manejar uma arma gigantesca, né? Porque ela disse, estou pronta para defender a Ucrânia. É 2022, hein, senhoras e senhores? Olhem só essas fotos, os jovens aprendendo a usar as armas, olha essa criança aprendendo a usar armas. Esse é o treinamento com civis que está sendo promovido pela Ucrânia para proteger o seu território, segundo o governo ucraniano. Ontem, esse foi o destaque do dia. Se no sábado os destaques foram os telefonemas entre Putin, Macron, Putin e Biden, ontem essas imagens foram os destaques, né? E correram o mundo naturalmente, foi matéria no Fantástico e tudo mais. E tem um vídeo, tá? Para quem quiser ver nessa notícia que a Letícia está dividindo conosco, tem um vídeo dessa senhora manejando a arma, é bem impressionante. Os treinamentos já aconteciam depois de o país ter passado por outros conflitos nas últimas décadas, mas ganharam mais adeptos com a escalada de tensão entre os dois países. As atividades são realizadas pelo governo e por grupos paramilitares privados, segundo pôde apurar Jonathan Simeão ontem. Segundo as agências de notícias, a intenção da Ucrânia com os treinamentos não seria para superar o poderio da Rússia, já que isso é impossível utilizando os seus civis, né? Mas formar uma resistência destes civis em caso de invasão. Então, senhoras e senhores, não é brincadeira, não. Não é só um falatório de um lado ou de outro, a gente está falando de 130 mil soldados russos, enquanto temos também, né, nos países vizinhos ali, a Ucrânia, e que estão apoiando a Ucrânia, a gente está falando de 4.500 soldados poloneses, 4.000 soldados ali na Estônia, Letônia e Lituânia, que são tropas da OTAN lideradas pelo Reino Unido, Canadá e Alemanha, 35 mil soldados alemães, 1.000 soldados romenos, 2.500 búlgaros. No meio de tudo isso, nós temos a Bielorrússia. Então, olha, é uma coisa só, é um problema enorme. Segundo os especialistas, ao ser confirmado e esse conflito começar, ele poderia ser o pior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Então, tá todo mundo se envolvendo, tá todo mundo pedindo para que as coisas se acalmem e a gente corra de outra forma. Pode acontecer de continuar e ter invasão? Pode. Volto a dizer, senhoras e senhores, o perigo é iminente, tá?
Vamos entender os mercados, portanto. Eu vou começar com o trigo. O trigo continua subindo nesta manhã de segunda-feira, dando continuidade às altas da sexta. Março, 8 dólares e 3, todos os principais contratos acima dos 8 dólares, tá? Março, 8 dólares e 3, maio, 8 dólares e 10, julho, 8 dólares e 5, setembro, 8 dólares e 5 também, os ganhos são tímidos, de 6 pontos a 6,75. Perceba que não é nada muito forte, mas traz os preços de volta aos 8 dólares por bushel, porque a Rússia é o maior exportador global de trigo, a Ucrânia está entre os 6 maiores. A Ucrânia também é player importante de milho, é player importante de cevada, é player importante de outros grãos. Eu até separei aqui, não acho que não vou conseguir, infelizmente, recuperar uma lista de importância da Ucrânia por conta do agronegócio. Mas eu divido com vocês, eu deixo disponível para vocês logo abaixo, tá? Depois eu coloco o Bom Dia Agronegócio Notícias Agrícolas e divido com vocês essa questão. Vou procurando aqui, se eu achar, tudo bem. Se eu não achar, depois eu divido com vocês na edição de amanhã também, tudo mais. Fato é que a Ucrânia e a Rússia, elas têm importâncias muito grandes no mercado de grãos, elas têm importância muito forte na questão logística, né? E a logística, vejam, Bom Dia Agronegócio neste site é assim. Daniel Olive, nosso diretor, acaba de chegar direto da Argentina, depois do seu Crop Tour, com presentes para a sua equipe. Daniel está aqui mandando beijo para toda a nossa audiência. Tá certo? Muito obrigado, senhoras e senhores. Olha aqui, Daniel Olive já chegou com um presentinho para o Mateuzinho, chegou com um mini alfajor de chocolate para mim. É muita alegria trabalhar nesse site. Enfim, então a gente está falando de uma região logística extremamente importante, ali a região do Mar Negro. A gente está falando de players importantes no mercado de grãos, principalmente trigo. Na sequência, o milho, mas o milho hoje já não sobe tão agressivamente. Inclusive, nesse momento está estável. O março está zerado com 6 dólares e 51. O maio tem 6 dólares e 50, sobe 0,25. O julho, 6 dólares e 45, estável. O setembro, 6 dólares e 7, 0,25 ponto de alta. Então, o milho tem um momento mais tranquilo, mais tímido agora, tá? Trigo sobe, olhando para as tensões geopolíticas, e também para uma safra que vem a 2021 de quebras fortes, a 21-22 com sinais de alerta entre os seus cenários de oferta e demanda e essas questões geopolíticas. Assim fechamos o mercado de trigo. Para o milho, além dessas questões, olho aqui na América do Sul, perdemos na primeira safra, na safra de verão. A segunda safra pode ser ameaçada pelo clima, já que há estudos que mostram que o Laninha tende a continuar aqui influenciando o clima da América do Sul. Isso pode nos trazer condições adversas para a segunda safra de milho. Nós temos alguns problemas para o plantio avançar no Centro-Oeste por conta do excesso de chuvas. Então, nós vamos colhendo a soja com certa lentidão e tem lentidão também, portanto, o plantio da safrinha de milho, ou da segunda safra, melhor dizendo, né? Então, nós temos aí um quadro preocupante para o milho. A nossa oferta é ajustada, precisamos entender como vai ser a nossa demanda para exportação e como será a nossa demanda para importação. Hoje, às 10 horas, horário de Brasília, fala conosco ao vivo Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, para trazer essa costura de fatores para o mercado do milho. Geopolítica, clima na América do Sul e a questão também de conclusão da nossa safra de verão e problemas que podemos enfrentar na safrinha. Tudo isso se soma, quando a gente fala de milho, à expectativa para a safra 2022-23 dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está falando dos custos de produção mais elevados em mais de 20 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a decisão do produtor americano, que está sendo tomada agora, do que ele vai plantar lá em abril, maio, começa a ficar cada vez mais difícil, né? Ele sabe que os custos de produção são muito altos, tanto para soja quanto para milho. Mas levantamentos recentes mostram que a taxa de retorno ou a margem de rentabilidade em algumas regiões produtoras de milho tradicionais dos Estados Unidos, como o centro de Illinois, que é o segundo maior produtor de milho dos Estados Unidos, vai ser zero, tá? Vai ser zero, diante desses custos muito elevados. Então, o mercado vai também fazendo o seu papel,
para puxar um pouquinho de área para a soja, para puxar um pouquinho de área para o milho e para a gente entender para onde vão os mercados nesse momento. No dia 24 e 25, a gente tem o Outlook Forum do USDA, que é aquele fórum que o mercado faz, né? Que o USDA faz todos os anos para trazer essa condição de expectativas para a safra 22-23. Como eu sempre falo, é o que está no coração do USDA, não é verdade? Neste fórum. O que eu sinto que o produtor vai fazer diante do histórico que nós temos? Isso. Aí lá em março, a gente vai olhar para o relatório do Prospective Plantings ou perspectivas de área. Aí sim, a porca torce o rabo, e a gente vai saber aonde é que o produtor americano vai mexer suas peças para fazer a safra 22-23. Então, este ponto também está incluso no mercado de milho. Ok? Então, para o milho é isso. Aqui no Brasil, a situação ela está muito ligada ao quadro interno de oferta e demanda. Como eu falei, perdemos o milho verão, temos problemas podendo acontecer na segunda safra de milho e, por enquanto, a gente tem um mercado firme. Claro que influencia o movimento de Chicago, influencia o movimento cambial, influencia uma outra série de coisas, mas olhando para o cenário fundamental, oferta aqui dentro, comportamento das demandas interna e externa e, neste momento, o que acontece? Poucos novos negócios acontecendo. De um lado, os compradores retraídos diante de preços muito altos e as margens estranguladas, de outros, vendedores acreditando que os preços poderiam vir a subir um pouco mais e, portanto, também segurando os seus negócios. Então, no mercado de milho, a gente vai ter que entender quais caminhos serão tomados. Nesse momento, estão todos os cavalinhos ali, ó, clima, oferta, demanda para exportação e tudo mais, câmbio, todo mundo ali na baia esperando o sinal para então definir os seus rumos, tá? Fato é que, enquanto tudo isso acontece, aqui no Brasil, a B3 segue mantendo, para os primeiros contratos, preços acima dos R$ 98,00 por saco. Então, na última sexta, fechamos o março com R$ 99,60, o maio com R$ 96,84, o julho com R$ 92,30 e o setembro com R$ 91,71. Vencimentos mais distantes, já focados na safrinha, acima ainda dos R$ 90,00 por saca. É um mercado bastante firme, tá? Então, a gente tem muita coisa aí para acompanhar no mercado de milho, ok? Pessoal, eu tô vendo aqui os comentários, prometo que eu vou respondendo tudo, tá? Vamos passar aqui por eles antes da gente chegar na soja, no café, no açúcar, nos fertilizantes, porque temos também muitas coisas para acontecer para os fertilizantes. O Albenir fala conosco de Porto Alegre, a Índia Mara Marasca conosco. Índia, bom dia, viu, minha amiga? Obrigada pela audiência. Rio Verde, ela fala de Rio Verde, no Goiás. Marcelo de Campo Alegre, de Goiás. Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O Cristiano. O Guilherme de Paraúna, Goiás, conosco. O Lucas Seals, nos mandando ótima semana para você também, Lucas. O César Lucena, de Nova Glória, no Goiás, o Diego de Venceslau Braz, no Paraná, o Antony de Curitibanos, Santa Catarina, Vinícius de Lavras, Minas Gerais, o Ítalo de Fortaleza, no Ceará, Buriticupu, é isso mesmo, Buriticupu, no Maranhão, Paulinho conosco por aqui, Linhares, no Espírito Santo, a Daniela fala conosco, Joinville, Santa Catarina, Ângela, o Lucas Figueiredo de Franca, São Paulo, temos também Luanda, na Angola, o Rodrigo nos acompanhando direto de Luanda, na Angola, obrigada pela audiência. Bom dia, Marisol, de Tupã-Seretano, Rio Grande do Sul. Bom dia, obrigada. A Ana Tombini, que nos acompanha sempre, de Goiás e Mato Grosso, pedindo informações de clima. A gente chega lá, viu? O Wilson, de Guarulhos, em São Paulo. Solange, de Palmeira, no Paraná. A dona Eliana aqui em Valinhos, bom dia. Daniela Amaral, vai faltar glifosato? Vai, Daniela, vai faltar. Tá? Isso é pauta para 10h30, horário de Brasília. Eduardo Lima Porto estará ao vivo conosco pelo Notícias Agrícolas. 10 horas, ao vivo. Eu vou colocar tudo para vocês aqui nos comentários, tá? Ao vivo, milho, 10h30. Hoje temos agenda, hein? Temos agenda, hein, senhoras e senhores? 10h30, ao vivo, glifosato.
Vamos entender o cenário do glifosato com o Eduardo Lima Porto, que é diretor da Lucro do Agro, um grande conhecedor do mercado de insumos, principalmente essa questão do glifosato, ele vem acompanhando desde o início, quando as preocupações com a matéria-prima estavam muito sérias, e o Eduardo veio trazendo essas situações. E às 11 horas nós temos geopolítica e economia com Roberto Dumas Damas, tá? Então, repassando aqui para vocês a nossa agenda. Mas te respondendo, Daniela, sim, vai faltar glifosato, tá? Segundo aqui os especialistas e as multinacionais, as empresas aí soltando notas, inclusive a ProSoja Mato Grosso se manifestou nos últimos dias sobre essa questão, tá? Vou dividir aqui com vocês, eu ia levar um pouquinho mais para frente o glifosato, mas vou buscar aqui as informações que o presidente da ProSoja Mato Grosso, o Fernando Cadori, nos trouxe no final de semana, tá? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ó, Fernando Cadori pelo Twitter, tá? No dia 12, que foi sábado. Tomamos conhecimento de um anúncio realizado pela multinacional Bayer sobre a alegada situação de força maior que comprometerá o fornecimento de um dos principais insumos da agricultura baseada em plantio direto, o glifosato. Embora reconheçamos que panes mecânicas são comuns em processos industriais, nos causa perplexidade a superficialidade da nota, dada a importância do tema para a produção de alimentos, além do prazo previsto para a solução de problemas de 90 dias. Isso é um ciclo de uma soja precoce, né? Não dá para esperar 90 dias. E é uma Bayer que está falando. Então, assim, o espaço está aberto para a Bayer, inclusive a gente precisa ouvir a Bayer, a gente quer ouvir a Bayer, a gente quer entender o que está acontecendo. Nós temos aqui, inclusive, a nota da Bayer. A gente vai falar com o Eduardo Lima Porto para que a gente possa, portanto, entender o que está acontecendo. E a preocupação é muito grande, né? A preocupação já vem de muitos meses. Então, assim, Notícias Agrícolas, no ano passado, acendeu um alerta amarelo aqui para a produção de glifosato pelo próprio Eduardo Lima Porto. Inclusive, nós fomos ironizados até, tanto eu quanto o Edu, em outros canais de comunicação do agro, né? Afirmando que seria fofoca o que nós estaríamos fazendo sobre a oferta de glifosato. Mas, né, nós sabemos do que tratamos, com a responsabilidade com a qual tratamos os assuntos em questão, então fica essa situação toda, tá? A gente está aqui muito de olho e monitorando tudo o que está acontecendo, tá certo? Então, 10h30, vamos entender melhor para onde vai toda essa situação. O Daquino Freitas respondendo a Ana Tombini, muito boa, ó. Pergunta se tem alguma dança para parar de chover, para colher. Para chover tem, para parar deve ter também. É isso, né? A gente tem essa preocupação realmente, porque antes a gente precisava chover, né? Precisava de chuva, principalmente no sul. Não veio, precisava parar a chuva no centro-oeste. Ainda não parou. E a Virginia Alves vai conversar hoje ao vivo também com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para atualizar essas informações, bem como já está produzindo um material para atualizar as previsões aí para os próximos dias. Me parece que o excesso de chuvas ainda continua acontecendo lá nos estados de Mato Grosso, Goiás, enfim, ali no centro-norte do Brasil, o que pode continuar deixando a colheita um pouco mais lenta. Em conversa com os presidentes o presidente da ProSoja Goiás e o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Joel Haganin e o Lucas Costa Beber, respectivamente, ambos me relataram ao vivo aqui também no Notícias, na última quinta e sexta, que nós não temos aí problemas de perda de produtividade, nós temos uma qualidade um pouquinho aquém do esperado para os grãos de soja, principalmente no Mato Grosso, mais do que no Goiás. Lucas do Rio Verde, por exemplo, já tenho notícias aqui hoje cedo que não para de chover e está bem difícil para colher por lá. Que a gente tem uma lentidão no processo, grãos menores, algum percentual ali de grãos avariados, quebrados, ardidos, mas que as coisas estão caminhando dentro de certa normalidade, como é possível, tá? Claro, não estou desconsiderando casos pontuais onde o excesso de chuva preocupa muito e tira muito dessas produtividades, tá? A gente está de olho. Como está o cenário de fertilizantes para as próximas safras no Espírito Santo? No Espírito Santo e no Brasil, senhoras e senhores, está difícil, né? E nós temos um quadro no mercado de fertilizantes que é muito atrelado a essa questão geopolítica. Rússia, Bielorrússia são grandes fornecedores, fora que
outros fornecedores que estão ali no imbróglio poderiam ter o mesmo impacto e nos trazer também preocupação, nos causar alguma dificuldade, principalmente logística, tá? Eu estou bastante preocupada com a questão logística. Na sexta-feira, quando nós tivemos aquela informação da agência de notícias BBC, agência britânica de notícias BBC, sobre o perigo iminente da invasão, que poderia acontecer a qualquer momento, nós fomos também, claro, tentar entender os impactos para todos os mercados, né? Falamos aqui sobre os grãos, né? Falamos também sobre alguns mercados que ainda não estariam contabilizando o conflito, mas que podem sentir o impacto no açúcar. Atenção ao petróleo, porque petróleo e açúcar caminham muito juntos, algodão e petróleo caminham muito juntos, mas ainda sem contabilizar o conflito na sexta e hoje tentando entender o que vai acontecer. Café ainda sem contabilizar o conflito e muito preocupado com a questão logística. Para as proteínas animais, nenhum impacto direto, pelo menos de curto ou médio prazo, seriam impactos indiretos, até porque Rússia e Ucrânia, em 2016, já embargaram o nosso embarque de carne suína. Então, assim, são players importantes ali entre eles, né, dessas duas proteínas, mas a Letícia também está em cima, e qualquer novidade a gente vai atualizando essa cena, mas o mercado de fertilizantes é o que poderia ser o mais afetado. Olha só o que nos disse o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Podemos ter impactos no curto prazo para a cadeia de fertilizantes, sobretudo os nitrogenados. Também pudera, né? Já falando de gás natural, de petróleo, vão ser os nitrogenados os primeiros a sentir. Entretanto, apostar em um colapso do setor também não acredito que acontecerá, disse o Jefferson. Sem dúvida, o momento de compra exige ainda mais atenção. O cenário já não estava favorável desde meados do ano passado. Com essa notícia, mais dúvidas são levantadas. O Jefferson Souza ainda pediu que eu os orientasse sobre a necessidade de acompanhar a notícia muito de perto, mas evitar as notícias terroristas. Aquelas que falam, vai faltar tudo, corre comprar, pelo amor de Deus, vai faltar do KCL ao MAP, não vai ter nada. Não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter uma dificuldade que já era conhecida, tá? Essa questão geopolítica já vem sendo debatida no mercado de fertilizantes há um tempão. A questão das sanções ali para a Bielorrússia já estavam começando a vigorar, tem algumas previstas para entrarem em vigor nos próximos meses e causa muita estranheza, causa muita perplexidade o que pode acontecer, mas precisa ter cautela, tá? Precisa ter calma para passar por esse momento. No ano passado, 23% das nossas importações de fertilizantes vieram de origens russas. Então, a Rússia é um dos nossos principais fornecedores de fertilizantes. Lembrem-se, no ano passado, a ministra Tereza Cristina esteve na Rússia e a Rússia garantiu o nosso abastecimento de fertilizantes. O presidente Jair Bolsonaro me parece que está a caminho da Rússia, de Moscou. Deixa eu ver até se eu já tenho alguma informação. Bolsonaro viaja para Moscou em meio à crise com a Ucrânia, né? O presidente tem um encontro na quarta-feira com o Vladimir Putin. Depois ele vai à Hungria para visitar o líder de extrema-direita, Viktor Orbán, tá? Bom, o que isso quer dizer, né? A ministra Tereza Cristina, inclusive, ia para a Rússia também com o presidente Jair Bolsonaro na comitiva, porque tem um perfil diplomático muito forte. Ela já conseguiu garantir o abastecimento no ano passado e ia para reforçar esse assunto. Mas a ministra testou positivo para a Covid-19. Isso fez com que ela desmarcasse todos os seus compromissos pessoais, principalmente uma viagem internacional. Então, ministra Tereza Cristina não estará nessa viagem, mas nós temos aí portanto, essa lacuna. Mas acredito que entre Brasil e Rússia as coisas devem caminhar bem, né? A gente vai ter que acompanhar, porque também não dá para saber, tá? Muitas coisas não dão para saber agora, infelizmente, tá certo? Senhoras e senhores, vamos aqui passando pelos nossos comentários. O Juan de Bom Repouso, Minas Gerais, o Lucas de Campo Novo do Parecis, o Gustavo de Botucatu, São Paulo,
A Lilian de Manuel Ribas, no Paraná. Maracaju, Mato Grosso do Sul, conosco também. A Gleice. O Jefferson Terra nos mandando bom dia. O Dr. Fulvio Veras, advogado agro, bom dia. Kilisson Afonso também nos mandando bom dia. Maria Domingues, bom dia. Essa notícia é importante. Não sei qual, mas que bom que você achou importante, né? Passamos aqui, eram 8h57. A gente devia estar falando ali sobre ainda a questão geopolítica, né? Bom dia. Alguma notícia sobre o crédito subsidiado que foi cancelado pelo governo? Ainda não. Estamos em cima também, a CNA já se posicionou e pediu urgência para a resolução do caso, mas ainda não conseguimos uma resposta, tá? O governo ainda não mudou o congelamento ali para o acesso ao crédito subsidiado. Vamos ver como é que isso corre na semana. A expectativa é de que saia uma informação sobre isso nos próximos dias, tá? Estamos aqui acompanhando. A Nicole, bom dia. Teremos uma semana tensa e muito importante que entrará para a história. Pode entrar para a história mesmo, viu, Nicole? Bem pontuado. Só espero que não afete muito o preço da soja. Vamos chegar na soja. Bom dia, pessoal da Agrocá Negócios. Dona Neuza, Zona Leste de São Paulo. O café já está na mesa, podem passar lá, como eu sempre falo. Curitibanos, Santa Catarina conosco também. Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Leandro de Araxá, Minas Gerais. Campo Grande, Campinas. Ricardo Costa, da Aliança, em Paragominas, no Pará. Caçu, no Goiás. Pelotas, no Rio Grande do Sul. Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Brasília, no Distrito Federal. Águas de Jurema, no Paraná. Paloma, no Paraguai. Beleza, estamos em todos os cantos do Brasil e do mundo. Hoje tinha Luanda, em Angola, e agora Paloma, no Paraguai. Beleza, coisa boa. E café volta a subir. Os fundamentos do café são muito fortes. São os mesmos que o mercado já conhece. A oferta curta, a demanda forte, a demanda firme, muito presente, e a gente está monitorando. O café tem problemas logísticos que podem se agravar com a questão Rússia e Ucrânia. Há uma preocupação no setor sobre isso, e fora estes fundamentos, a gente vai ter que entender como é que vai correr a safra 22 no Brasil, e a expectativa para a safra 23 é boa, de que haja uma recuperação do nosso parque cafeeiro, da nossa oferta, mas fato é que, por enquanto, os preços seguem em patamares historicamente altos. Na semana passada, nós vimos um rally de preços acontecer por diversos dias ali durante a semana, né? Depois passava por uma correção, mas fundamentalmente o mercado de café, não só o arábica, mas o Conilon também, eles têm um quadro fundamental bastante sólido, consistente para altas, né? Claro que essas novas informações podem chegar a influenciar o mercado, mas isso será de maneira pontual, segundo os especialistas. No caso de um cenário de guerra, como é o que a gente está tratando, né, pode começar uma guerra efetiva, um conflito armado, né, ações militares entre Rússia e Ucrânia, ele pode ter dois efeitos práticos. De aumentar a aversão ao risco e tirar os especuladores do mercado, ou seja, aqueles fundos investidores que olham para as commodities agrícolas apenas como uma passagem ali para fazer um dinheiro, fora os especuladores e os fundos que de fato apostam em commodities agrícolas, eles poderiam se retirar do mercado, buscar ativos mais seguros e isso gerar uma pressão sobre as cotações. O segundo cenário, qual é? O cenário de guerra aumentar a demanda por alimentos. E quanto mais próximo do prato a commodity está, segundo nos explicou Aaron Edwards, mais forte ela pode subir. No caso do trigo, por exemplo, que é um grão estratégico para a segurança alimentar, base de uma parte enorme da população, base da alimentação, né, da dieta de uma parte enorme da população mundial. Então, isso traz uma questão diferente. Para o café, o impacto é outro, né? Como é que vai ficar a demanda por café destes países, né? Como é que eles vão se comportar? Mas, caso essa aversão ao risco aumente e os fundos saiam das commodities agrícolas, essas pressões pontuais podem aparecer no café também. Isso vale para a arábica, isso vale para a Conilon, tá? Todos os dias, não se esqueça, tem abertura, atualização e fechamento do mercado de café, açúcar, milho e soja para você por aqui, ok? E no Brasil, os preços seguem altos, né? Só terminando de concluir aqui terminando de comentar o mercado do café, né? A gente tem ainda essa condição de preços historicamente altos aqui no Brasil também, tá? Essa foi uma pergunta do Demas, que também está sempre conosco. Luciano nos mandando bom dia, a Sônia também. Olha só, o Daquino Freitas.
Não tinha, mas daqui para frente vai começar a perder soja na lavoura. Imagino que ele esteja falando do centro-oeste do Brasil. A Sônia falando, vi uma notícia agrícola que este ano teremos geadas a partir de abril. De fato, Sônia, a continuidade do Laninha pode fazer com que ondas de frio mais severas apareçam mais cedo, tá? O Laninha deve durar aí pelo outono brasileiro, segundo as últimas atualizações, e isso poderia causar um frio intenso. As geadas, elas estão, portanto, no radar aí dos meteorologistas. A gente está acompanhando e se a gente tiver a confirmação das previsões mostrando geadas, a gente vai atualizar vocês aqui em primeira mão. Mas é preciso realmente ficar bastante atento, tá? Então, temos mais pessoas aqui. Cochupé, bom dia, pessoal do Agro no Momento. Bom dia. Bom dia, Robertinha, nos mandando bom dia. Campo Novo do Parecis, Fortaleza, Quirinópolis no Goiás, Heliópolis na Bahia. Tem alguma tendência para o dólar com essa situação da Rússia? Bom dia, Carlinha. Bom, no mercado internacional, o dólar pode subir caso os investidores busquem ali o dólar como um ativo mais seguro, né? Mas ainda no cenário internacional, a gente tem que entender para onde irão as taxas de juros dos Estados Unidos e informação importante. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, marcou, atenção, uma reunião extraordinária, tá? Para esta segunda. O que poderia ser isso? Poderia ser, vamos ter que subir os juros antes de março, não vai ter jeito. Ou não, né? Pode ser outra coisa. Então, vamos ver o que vem dessa situação. A questão da Rússia tem impacto, claro, né? A questão geopolítica no andamento do dólar vai impactar, mas tem outros fatores também acontecendo, e principalmente a política monetária que vai ser adotada pelos Estados Unidos, o posicionamento do Federal Reserve sobre as taxas de juros, para a gente entender o andamento do dólar e, naturalmente, como isso impacta na relação dólar-real. Porque aqui no Brasil a gente também tem outros fatores que nos sinalizam uma valorização da nossa moeda, tá? Vamos ver como é que tá o dólar se comportando agora. Em alta, R$ 5,27, alta de 0,44%. Foco total na cena externa, tá? Pessoal da VL Agro, bom dia, ótima semana. Formiga em Minas Gerais, preço reposição macho e fêmea. Alguma novidade sobre a atrazina no curto prazo? Marcelo, segue atrasado a entrega desse herbicida para o milho. Há uma preocupação forte da ProSoja Brasil sobre isso, que vem se posicionando e vem tentando resolver essa situação. Na última quinta-feira, falou ao Notícias Agrícolas o presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, que nos trouxe a confirmação dessa preocupação, né? Ainda há problemas com a chegada da atrazina, a safrinha de milho está sendo plantada e vai ser um problema essa situação, tá? Ainda não tem uma mudança de cenário, uma novidade sobre isso que possa vir a mudar o quadro e dizer que normalizamos a entrega de atrazina. Ainda não, tá? Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da soja. Acho que podemos agora tratar dessas baixas que nesse momento se aproximam de 30 pontos, tá? Voltamos com o contrato março a $15,56 por bushel, o maio $15,60, o julho $15,56, o agosto $15,52. Vamos dar uma olhadinha no farelo, porque eu imagino que parte dessa baixa venha do farelo. O farelo perde mais de 2%, o óleo ampliou as suas perdas e passa a cair 0,4%. Bom, pessoal, parte dessas baixas, elas são uma correção depois das altas fortes dos últimos dias. A outra parte vem dessa pressão aí sobre o mercado do farelo, né, que também está corrigindo algumas altas. Nós estamos ainda olhando para um cenário de fundamentos muito agressivos, mas que eventualmente vão trazer essas baixas mais expressivas, e alguns pontos a gente precisa ainda monitorar. O primeiro deles é a questão climática na América do Sul, principalmente para a Argentina, onde a safra ainda não está concluída, né? E hoje eu já trouxe, inclusive, eu pedi para a Letícia dividir conosco na tela a abertura do mercado da soja. Olha só um ponto importante. O NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, né? Ele continua projetando uma redução de chuvas
Para o sul da América do Sul, para março, abril e maio. Para os próximos 10 dias, clima seco na Argentina. Então, as perdas que já foram contabilizadas podem ser ainda mais agressivas caso essa previsão se confirme e a gente tenha mais 10 dias de tempo seco na Argentina e quente, tá? O calorão por lá continua. Se você não viu o balanço que o seu Ginaldo Souza fez ao Notícias Agrícolas e ao programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive na última sexta-feira, veja, tá? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou mostrar isso para vocês? Deixa eu ver se aqui eu consigo. Bom, na página do Crop Tour vocês conseguem ver, tá? Então, ó, especiais lá no nosso menu, Crop Tour Argentina, vai estar lá esse material do seu Ginaldo, tá? Fazendo um balanço do que eles viram na última semana, que é o seguinte, tá ruim, tá bem ruim, mas há campos de soja, há campos de milho, que foram inclusive semeados um pouco mais tarde, que podem vir a se recuperar caso as chuvas cheguem. Mas como não há possibilidade, ou não há possibilidade, é ótimo, não há previsão de chuva, pode ser que essas perdas venham a se agravar e a safra da Argentina seja ainda menor do que a gente está estimando, pelo menos por hora, tá? Então a gente deve ter uma perda aí agressiva. A gente deixou de semear muitos hectares, nós já tínhamos uma área reduzida de soja, o milho perdeu muito, principalmente o milho plantado mais cedo, pegou ali um calorão intenso, né? Semanas inteiras de temperaturas acima dos 40 graus, então os números da Argentina ainda devem mudar, tá? Isso deve continuar impactando na soja. A safra do Brasil, estimada por todas as principais consultorias, abaixo dos 130 milhões de toneladas, e a Conab, não se esqueçam, no último dia 10, trouxe a safra brasileira de 140,2 para 125,5 milhões de toneladas, o que nos deixa com uma oferta apertada para atender a exportação e a demanda interna. Então, aqui no Brasil, os preços seguem muito firmes, testando a casa dos R$200 por saca, inclusive base Porto, e a gente tem um cenário firme. A soja em Chicago, ela vai olhar alguns outros pontos. Além da questão climática na América do Sul, a movimentação da demanda. Nos últimos dias, a demanda olhou bastante para a soja norte-americana, tanto da safra 21-22 quanto da safra 22-23. Mas por que isso está acontecendo? Não só porque a soja americana estava mais barata, mas porque a soja americana estava mais disponível, né? Então havia mais volume para atender principalmente as necessidades mais urgentes dos importadores, entre eles a China. Então a China é um ponto ali de total atenção, como sempre foi no mercado da soja, e a gente vai ter que entender como é que as coisas vão se dar, certo? Eles vão olhar mais para a soja americana, vão olhar mais para a soja do Brasil. Na última semana, os nossos prêmios por aqui cederam 20 pontos. Desde o início do mês, caíram ainda mais, né? Se a gente contabilizar todo o fevereiro. E com essa queda, a nossa soja acaba ficando mais competitiva novamente em relação à soja dos Estados Unidos. Então, clima na América do Sul importante, demanda se dividindo entre Brasil, Estados Unidos importante, comércio também olhando para todo esse monitoramento desses interesses de venda. Brasil, Estados Unidos, o produtor americano vai querer vender, o produtor brasileiro vai querer vender, como é que vai ficar? Então, a soja tem uma série de pormenores que serão entendidos aí nos próximos dias. Esse recuo do farelo de 2% é que a gente vai ter que entender, mas já é fato que ele está pesando agressivamente sobre o mercado do grão, tá? Então, vamos monitorar, vamos acompanhar. E toda essa questão de aversão ao risco, todo esse movimento de realização de lucros, de correção e de proteção, ele vai se dar também na soja, né? E no complexo soja de uma forma geral. O trigo continua subindo, mas diminuiu bem a queda. O milho passou a recuar, acompanhando a soja. O petróleo segue em baixa, o que ajuda a pressionar o óleo de soja. E vamos monitorando, vamos entendendo, porque perdemos aí, portanto, 30 pontos no mercado de soja, ok? Estamos de olho, estamos acompanhando. Bom, senhoras e senhores, agora são 9 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou mandar um link aqui para a Letícia, pedir para ela compartilhar com vocês as primeiras informações que chegam direto de Dubai por Alexander Horta, e a gente já começa bem, ó. O presidente da FPA
a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, participou da solenidade de inauguração do estande brasileiro na Gulfood e falou sobre a lei dos defensivos, afirmando que o pacote de auxílio também aos afetados pela seca será divulgado em breve. Então, informações importantes acontecendo lá em Dubai, mas que impactam o seu dia a dia aqui. Na semana passada, a lei do alimento mais seguro ou a lei dos defensivos, né, dos agroquímicos, passou por uma mudança importante, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue de volta para o Senado para ser votada. E o presidente da FPA falou ao Alex lá em Dubai, direto da Gulfood, sobre isso. E falou também sobre esse pacote de auxílio aos afetados pela seca, tá? Essa informação já está na tua tela, é só você dar um play para ouvir o que disse o deputado Sérgio Souza ao Alexander Horta, lá nos Emirados Árabes Unidos. Alexander Horta tá chiquérrimo, né? Só ouro para o Alexander Horta. Enfim, vamos ver o que mais já é notícia neste site, não é? Olha só, dólar sobe anti-real com tensão geopolítica afastando investidor do risco. Entendeu por que a soja está caindo 30 pontos? Foi o que eu acabei de falar. Boletim Focus já sendo divulgado também na manhã de hoje. Olha só, mercado eleva a projeção para a Selic a 12,25% este ano e vê inflação mais alta. O mercado elevou a perspectiva para a taxa básica de juros ao final deste ano, depois do Banco Central ter deixado em aberto o rumo da Selic em meio à pressão inflacionária. A pesquisa Focus divulgada nessa segunda passou a calcular a Selic em 12,25% no final deste ano, contra a estimativa anterior de 11,75%. Lembrando que a Selic atual é de 10,75%. Para 2023, mantida a expectativa de 8% no final do ano que vem para a nossa taxa básica de juros, ok? Seguimos por aqui. Vamos só passar ali por mais notícias. Boletim Focus já disponível para você no Notícias Agrícolas. A AG Rural estimando a nossa colheita em 24%. Ministro das Finanças do G7 alertam Rússia sobre consequências econômicas enormes em caso de ataque à Ucrânia. O presidente Joe Biden também falou, custos severos chegarão para a Rússia caso a invasão aconteça, né? Rio Grande do Sul, pesquisa registra alta no preço do suíno independente. Que bom, oxalá permita que assim continue, né? Pelo CPEA, ovos, diferença de preço entre ovos brancos e vermelho é a maior em 10 meses. Milho, cotações registram apenas pequenos reajustes. Soja, menor oferta na América do Sul, preocupa agentes e preços sobem. Mandioca, média nominal é a maior em 20 anos. Vamos abrir essa notícia? Os preços da raiz continuam em alta nas regiões acompanhadas pelo CPEA. A média, inclusive, é a maior desde janeiro de 2002 em termos nominais. Esse cenário está atrelado à menor oferta e à demanda fortalecida, segundo nos informa o CPEA, notícia já disponível para você. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Tem muito mais notícia no Notícias Agrícolas, tem muito mais informação para você que nos acompanha por aqui. A vocês todos que nos mandaram também comentários pelo YouTube, muito obrigada. Olha só, o José de Caxias, no Maranhão, o Nerci de Balsas, Maranhão, o Cláudio de Erechim, no Rio Grande do Sul, a Elvira de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a Terezinha nos mandando bom dia. O Luiz, vocês podem e vão falar de chuvas no Rio Grande do Sul? Olha só, nós ainda deveremos ter tempo seco no Rio Grande do Sul nos próximos dias, viu, Luiz? Infelizmente. Mas hoje, a Virginia Alves já nos atualiza com as informações do clima, previsões atualizadíssimas, já vai estar disponível para você no noticiasagricolas.com.br. E você está no YouTube, acompanha a nossa programação ao vivo, porque dali vai sair também a previsão ao vivo conversada com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ali por volta de meio-dia, tá bem? O Maurício, boa semana a todos. Toledo, no Paraná, quente e seco. Preços de contêineres e fretes marítimos já repercutem em boataria sobre possível conflito. Infelizmente, é real. Os problemas logísticos já vêm acontecendo há tempos, há preocupações fortes e podem se intensificar com a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, ok? Bom, 9 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço demais pela companhia de vocês nesse início de semana. Segunda-feira é sempre um dia muito cheio
de informações, nem todas as informações que já são destaque na nossa página inicial, mas acompanhem as informações todas vindas de Dubai pelo Alexander Horta, nosso chefe de redação, que está lá colhendo todas essas novidades direto de um dos nossos principais clientes, né, como Brasil exportador de comida, então importante parceiro comercial do país. Acompanhem todas as questões climáticas e de mercado que serão importantes e as questões geopolíticas que estamos também repercutindo aqui essa semana, tá certo? Para nós é um prazer dividir as nossas manhãs com vocês, e para você que está no YouTube, já continua nos acompanhando, porque a nossa programação ao vivo vai seguir. Você que está no site, noticiasagricolas.com.br também. Você que está no Instagram, migra para um dos dois canais, deixa aberto no seu navegador, vai trabalhando e nos ouvindo, tá certo assim? Boa semana para vocês, a gente volta a se encontrar amanhã a partir de 8h30, 8h40, eu estou pintando aqui para fazer o nosso Bom Dia Agronegócio, e bom trabalho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.